Olá, meus queridos alunos e alunas do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, gente, nós vamos dar continuidade, às nossas aulas. Essa, como ficou certo na aula anterior, nós vamos fazer a resolução das atividades das páginas 54 e 55, e essa será a nossa 7ª aula, tá bom, gente? E aí eu coloquei a imagem das questões, mas eu acho melhor que vocês peguem os livros e os cadernos para acompanhar, porque aqui às vezes até fica ruim para me ler, tá? Então é melhor que vocês peguem os livros para acompanhar com os livros, tá? Vamos aí para a primeira questão. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Então, observem o que o texto está falando. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento de suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade. Ao mesmo tempo, ele fala da importância, do trabalho para ajudar na estrutura econômica, social, política e jurídica da sociedade. Fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica, e à qual correspondem determinadas formas de consciência social. Então, vamos aí, para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que, vamos aí para as alternativas. Letra A, o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. O texto está falando disso. O que é mais-valia, professora? É a diferença entre o valor, o salário do trabalhador com a sua obra-prima final, ou seja, aquele trabalho final dele. A diferença entre isso é que é mais-valia. Lembra na aula anterior que eu trouxe uma charge para vocês? Então, seria isso. O texto não fala disso. Letra B. O trabalho se constitua como o fundamento real da produção material. Karl Marx e Friedrich Engels vão falar disso. O trabalho ele é importante para a condição humana. Karl Marx e Friedrich Engels não vão falar mal do trabalho, não vão dizer, as pessoas não têm que trabalhar. Pelo contrário, eles vão dizer, o trabalho é importante para a condição humana, para aprimorar seu conhecimento, suas condições, suas especialidades. No entanto, o problema disso é o processo capitalista, que acaba desenvolvendo uma estrutura onde um indivíduo se sobrepõe ao outro. Um explora, necessita da exploração de outro homem, de outro indivíduo, de outro ser humano. Tá bom? Então, o problema seria isso. Então, a alternativa seria a letra B, porque é exatamente o que o texto fala. Ele explica a importância do trabalho, como um fundamento real da produção material. Ou seja, a gente precisa trabalhar para construir as coisas, para desenvolver uma tecnologia melhor. Tá bom? Então, é importante o trabalho. O problema é os processos em que ele está inserido. Tá bom? Letra C. A consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. Gente, a consolidação da força produtiva, ou seja, do meu trabalho, é compatível com o progresso humano? Será? Não, gente? Muitas vezes não. Às vezes pode acontecer, de fato, isso ser positivo. No entanto, a maioria não. Por quê, professora? Observe o texto. Consolidação das forças produtivas, consolidar uma força produtiva, é compatível com o progresso humano? Não, gente? Não tem um progresso humano em relação a uma exploração. Então, a alternativa está errada. Letra D. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico, nós sabemos que ele aumenta, mas nem sempre a autonomia da sociedade civil acontece. Por quê, professora? Vou trazer novamente os exemplos. Imagina uma pessoa que sai para trabalhar de manhã cedo, gente. Chega à noite em casa. Será que ele vai conseguir ter uma autonomia de, por exemplo, chegar em casa e estudar para melhorar seu desenvolvimento, ter um conhecimento maior de determinadas coisas que ele não entende muito bem? Então, observem, o trabalho ele acaba diminuindo o progresso humano. O trabalho, esse que explora o indivíduo, certo? Não é aquele trabalho... Lembrem, para Karl Marx, o trabalho ele tem que ser o quê? Humano. Ele tem que ser humanizador.
Ele não pode estar sempre explorando, tratando o indivíduo como mercadoria, certo? Então, notem aí o problema dessas alternativas, certo? Outra, uma pessoa que trabalha aí diante dessa toda exploração de uma fábrica. Gente, será que ele tem uma condição de saúde boa? Uma pessoa que sai de casa 5 horas da manhã, chega 10 da noite, tem que acordar 3 horas da manhã, por exemplo, para sair de casa 5 horas, para chegar no trabalho 7 horas. Ele acaba não tendo uma autonomia muito boa, ele acaba não tendo um progresso humano muito bom. Então, por isso que essas alternativas estão erradas, certo? Letra E. A burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe. Quem vai fazer revolução não é a burguesia, é o trabalhador. Então está aí errado o ponto da questão. Não é a burguesia que vai revolucionar, vai ser o trabalhador. A burguesia, pelo contrário, ela acha bom, porque qual é o objetivo dela? Ter lucro, adquirir lucro. Então, para isso, ela acaba se sobrepondo em relação ao outro. Tá, gente? Vamos aí para a segunda questão. Nós já passamos um bom tempo falando só dessa. Compare e explicite as duas concepções de história. Uma de Auguste Comte e a outra de Karl Marx e Friedrich Engels. Bom, professor, o que é que cada filósofo vai dizer? Auguste Comte vai defender que existe um processo humano, né, de melhorias, desenvolvimento, na qual terá o teológico, o metafísico e o positivo. Esse último vai ser o período da ciência e do capitalismo. Ele vai dizer que é o ápice do desenvolvimento humano, ou seja, a última etapa, onde o ser humano ele já está super desenvolvido e cabia aos indivíduos melhorar suas ações, tá bom? Já Karl Marx e Friedrich Engels vão dizer não tem como o capitalismo ser o último desenvolvimento humano, porque ele explora a maioria da sociedade. Tá? Então, Karl Marx e Friedrich Engels vão dizer que diante de toda a história do mundo, houve uma divisão de classes, onde um se sobrepõe e explora o outro, tá bom? Então, vamos aí para os textos. A história da civilização nada mais é do que a continuação e o complemento indispensável da história natural do homem. Né? Auguste Comte vai falar aí dessa história natural do homem, do processo teológico, metafísico e positivo. E aí o próximo texto que é de Karl Marx e Friedrich Engels. A história de todas as sociedades que existiram até os nossos dias tem sido a história das lutas de classe, onde um se sobrepõe, um viola o outro. Isso vai na história do homem e da mulher, né? Isso vai do trabalhador e do empresário. Então, em vários contextos que vocês podem pensar aí no dia a dia, existe essa relação de classes, tá? Foi que eu coloquei para vocês. Segunda questão. Para Comte, a história segue uma ordem natural e progressiva de desenvolvimento da civilização. A humanidade passou necessariamente pelos estágios teológicos, metafísico e positivo. Teológico é o período em que as pessoas utilizam da religião, por exemplo, para explicar as coisas. Já o metafísico é o processo de explicar a realidade através do abstrato, do espírito, né? E Comte vai ir totalmente contra isso. Ele vai se opor a isso. E o último seria o positivo, é o momento que ele diz que é o ápice do desenvolvimento humano, né? Que é o período da ciência, ou seja, do aprimoramento da tecnologia e do capitalismo, do processo capitalista, tá? Já para Karl Marx e Friedrich Engels, as sociedades foram marcadas pela divisão de classes sociais, pela luta entre a classe explorada e a exploradora, né? Então, como eu falei para vocês, Karl Marx e Friedrich Engels vão falar que a história se deu também a partir dessa divisão de classes sociais, tá? Então, essa aí é a diferença, a comparação entre esses três filósofos. Terceira questão. Observe a charge abaixo e relacione-a com o modo de produção capitalista, que, segundo Marx, transforma o ser humano em mercadoria.
né? Então, o Marx ele acreditava que o trabalho capitalista, a produção capitalista, acaba tornando o indivíduo um objeto, apenas uma peça de toda essa produção, tá? E aí tem a charge para vocês. Fábrica de shampoo. Primeiro, enxaguar e encher a garrafa. Segundo, tampar. Terceiro, repetir, ou seja, fazer esse mesmo processo. Então, aquele indivíduo aí da charge, o processo dele na fábrica é essa. É enxaguar, encher a garrafa e tampar. Aí pega a próxima, tá vendo aí na charge, ó? Ele tampa, aí vem outra, tampa. Olha a emoção dele. Qual é a crítica, professora? É para vocês relacionarem aí com a produção capitalista, né, de Marx. Lembra que a gente falou da limitação? O trabalho para Marx e Friedrich Engels era o quê? Teria que ser humanizador, teria que ajudar o indivíduo na sua consciência de classe, na sua crítica, no seu aprimoramento, no conhecimento. Vocês acham que uma pessoa que passa 20 anos fazendo só isso, ele vai melhorar seu desenvolvimento? Porque, por exemplo, numa fábrica, gente, é muito difícil uma pessoa sair daquele processo em que ele está inserido, ou seja, por exemplo, o rapaz aí que o papel dele é enxaguar, encher a garrafa e tampar, né? Só colocar aí a tampa. Ele não vai ser colocado em outra parte da fábrica, por exemplo, para ajudar os trabalhadores em outro processo. Não, o papel dele vai ser esse. Por quê? Que é para que ele não entenda todo o processo em que está inserida a fábrica, para que ele não tenha noção do valor final daquele produto, para que ele não haja uma revolução dentro da fábrica. Então, esse trabalho aí, desse exemplo da charge, ele acaba limitando o desenvolvimento humano e não aprimorando e ajudando o indivíduo como Karl Marx defendia. Lembra que o trabalho ele tem que ajudar a condição humana, ou seja, o seu desenvolvimento, e não limitar o indivíduo no seu processo histórico, tá? E aí foi o que eu coloquei para vocês. Terceira questão. Para Marx, o trabalhador na sociedade capitalista tornou-se uma coisa, isto é, uma peça ou elemento do processo de produção de mercadoria, ou seja, só cabe ele fazer aquele papel. O dono da indústria, da fábrica, não se preocupa com aquela pessoa em conhecer melhor ou ajudar ela. Não. Ele está ali como apenas uma força de trabalho que eu comprei. Então, o dono da indústria compra a força de trabalho e a utiliza para obter cada vez mais lucro. Então, o objetivo do dono da indústria, do dono da fábrica ou dona é apenas isso, é comprar a minha força de trabalho. Eu estou ali para fazer aquele processo. Então, por isso que Karl Marx vai criticar a sociedade capitalista, tá? Por tornar o trabalhador apenas uma peça em todo esse processo da história, tá? Quarta questão. No trecho a seguir, Comte se opõe a que tipo de concepção ou pensamento? Vamos aí para o trecho. O caráter principal da filosofia positiva consiste em considerar todos os fenômenos como submetidos a leis naturais invariáveis, cuja descoberta precisa e a redução ao menor número possível são finalidades de todos os nossos esforços, tendo como absolutamente inacessível e vazio de sentido para nós a busca do que chamam as causas, quer primeiras, quer finais. Bom, professora, Comte ele vai se opor a quê? Por exemplo, a filosofia de Hegel. Por quê, professora? Comte ele vai se opor, ele vai ser contra qualquer filosofia, qualquer ideia que discuta ou que traga uma justificativa ou uma suposição de algo sem ser através da realidade. Ele vai totalmente se opor a, por exemplo, ideias religiosas, ideias que envolvem espírito, envolvem questões abstratas. Ele vai totalmente se opor a isso. Para Comte, qualquer coisa que não seja explicada através da realidade não deve ser tida como importante, tá? Então, vamos aí. Foi o que eu coloquei para vocês. Comte se opõe aos sistemas, em especial à filosofia de Hegel e ao idealismo alemão, que buscam as causas primeiras ou finais
metafísicas ou teológicas dos fenômenos. Ou seja, teológica, que traz aí a ideia, explicação das coisas através da religião, por exemplo, de um ser divino ou de algo, uma força maior, né? E o metafísico, que vai trazer também a ideia de justificar as coisas através do abstrato, capacidades abstratas, por exemplo. Então, para o filósofo, esse tipo de pensamento é próprio do estágio metafísico do desenvolvimento humano. Lembra que ele traz 3 estágios? O metafísico seria o segundo. Então, não é o estágio final do ser humano. Então, por isso que ele não dava tanta importância a esse estágio. O estágio principal seria o positivo, tá? Lembra que ele vai ser aí considerado um filósofo positivista, né? E o positivo estaria inserido a ciência e o processo capitalista, né? Na qual buscam explicar a realidade por meio de forças de espíritos e capacidades abstratas, tal como o espírito no sistema metafísico de Hegel, como eu falei para vocês. Então, ele vai defender o quê? O estágio positivo, onde as investigações da realidade seriam desenvolvidas por meio da observação ou da razão. Então, Comte, ele vai defender, a gente só pode dizer que algo está certo se eu usar a observação, se eu investigar. Então, eu preciso observar as coisas, né? A ciência, por exemplo, a procura de uma vacina. As pessoas não observam, não testam. A gente não testa a vacina para ver se está certa. Então, é isso que Comte está dizendo, tá? Ele não acreditava num princípio ou num estágio em que traz a religião ou coisas abstratas ou ideias com espíritos. Ele vai dizer, não, a gente precisa da razão e da observação para dizer que aquilo exatamente está concreto, né? Está certo. Então, a investigação vem como princípio através da realidade, tá bom, gente? Vamos aí para a 5ª questão. As palavras abaixo são do dramaturgo alemão, que tem o nome dele, né? Bertolt. Forte crítico do modo de produção capitalista. Relacione-a com a filosofia de Karl Marx, que também é um filósofo que vai criticar o capitalismo, né? Do rio que tudo arrasta se diz que é violento. Ou seja, as pessoas falam que o rio é violento. Mas ninguém diz violentas as margens que os comprimem. Ou seja, as pessoas falam que o rio é violento, mas esquecem da margem que pressiona o rio, né? Então, observe o que é que ele está dizendo. É para vocês compararem a ideia aí desse alemão com a filosofia de Karl Marx. O que é que Karl Marx vai dizer, gente? Que na ideia do capitalismo, um indivíduo explora outras pessoas, né? Então, vamos ver o que eu coloquei para vocês a 5ª questão. Assim como se afirma que o rio é violento, mas nada se fala das margens que os comprimem, também é afirmada a violência dos revolucionários, ou seja, quando um grupo de pessoas decidem fazer uma revolução. Muitas pessoas dizem, tem um monte de gente ali fazendo uma revolução, pedindo não sei o quê, mas é um monte de gente badernando. Então as pessoas criticam os revolucionários, mas nada se diz da sociedade violenta que oprime material e espiritualmente o trabalhador. Então essa é a relação entre o rio, né, e a ideia a filosofia de Karl Marx em relação ao capitalismo. O que é, professora? As pessoas falam que o rio é violento, mas esquecem da margem. Da mesma forma acontece com a exploração do capitalismo. Muita gente reclama quando tem várias pessoas na rua revolucionando, ou seja, pedindo seus direitos, lutando por seus direitos, mas esquecem de todo um processo violento em que esses trabalhadores estão inseridos. Então é isso a relação entre o rio e a ideia de Karl Marx, tá bom, gente? 6ª questão. Identifique o problema deste raciocínio. Meu time tem os melhores jogadores em cada posição. Logo, meu time é o melhor. Gente, é para vocês observarem o problema. Meu time tem os melhores jogadores em cada posição. Logo, meu time é o melhor. Imaginem jogadores que moram em um lugar muito quente e vão
jogar em um lugar que é muito frio. Isso pode afetar no jogo. Então, tem várias coisas que relacionam, né, um time. Então, não é só jogadores. Então, cuidado com o raciocínio. O problema do raciocínio é sintetizar que algo, o meu time é bom, é o melhor porque tem os melhores jogadores. Nem sempre isso vai acontecer. Você está usando um único exemplo para certificar aquilo como uma verdade de fato, tá? O que foi que eu coloquei para vocês? Um bom time se faz também com bons jogadores. Isso é certo. No entanto, um time não é apenas a soma de jogadores. Tem outras coisas além de jogadores para dizer que um time é bom. Ele tem que ter uma organização, ele tem que ter pessoas além dos jogadores. A integração de vários jogadores introduz outras complexidades. É possível que um time de melhores jogadores tenha um desempenho pior ou jogar pior do que outros que tenham jogadores menos talentosos. Isso acontece, como eu falei para vocês. Tem que entender onde esses jogadores estão inseridos. Por exemplo, uma pessoa pode ser o melhor jogador, mas naquele dia ele pode não estar muito bem. Então ele não vai jogar da melhor forma ou na sua melhor posição, tá? Porém, formam uma unidade mais harmoniosa e taticamente mais equilibrada, por exemplo. O importante no caso é perceber que a falha de raciocínio está em igualar as coisas diferentes. Dizer que a soma dos jogadores melhores corresponde a um melhor time. Ou seja, ter os melhores jogadores não quer dizer que o meu time seja o melhor. Então, vamos aí para a próxima questão. 7ª questão. Explique o argumento de Hume na passagem a seguir. É evidente que todas as ciências têm relação maior ou menor com a natureza humana. Então, ele já está falando aí da relação das outras ciências, ou seja, química, biologia, matemática, com a natureza humana, ou seja, com a ciência humana. E que, por mais que alguma dentre elas possa parecer se afastar dessa natureza, ou seja, da natureza humana, a ela sempre retornará por um caminho ou outro. Então, observe que ele fala da importância da natureza humana para as outras ciências. Mesmo a matemática, a filosofia da natureza e a religião natural dependem em certa medida da ciência do homem, pois são objetos do conhecimento dos homens, ou seja, são os homens, os seres, quando ele fala homens, né, gente, está falando dos seres humanos no geral. São pessoas que aprimoram ou melhoram o desenvolvimento de outras ciências, como a química, a biologia, e que as julgam por meio de seus poderes e faculdades. É impossível dizer que transformações e melhoramentos seríamos capazes de operar nessas ciências se conhecêssemos plenamente a extensão e a força do entendimento humano e se pudéssemos explicar a natureza das ideias que empregamos, bem como das operações que realizamos em nossos raciocínios. Então, primeiramente, ele fala que as outras ciências, né, precisam da natureza humana porque elas são construídas, pensadas, refletidas através do conhecimento humano, né? Ou seja, da natureza humana. E é o que foi que eu coloquei para vocês explicarem o argumento. Segundo Hume, todas as ciências se beneficiariam se entendêssemos com clareza as possibilidades e os limites da capacidade humana de conhecer e como funcionam nossos raciocínios. Porque todas as ciências são objeto do conhecimento humano. Então, Hume vai dizer que todas as ciências, quando ele fala ciência, gente, ele está falando de química, biologia das matérias. Elas precisam, né, do ser humano, já que elas são objetos do conhecimento humano. Então, a partir disso, nós temos também que entender que existem possibilidades e limites da capacidade humana. A partir disso, a gente entenderia melhor, né, os limites de cada ciência, tá? Vamos aí para a próxima questão. Refletindo sobre o texto. A Revolução dos Bichos. Gente, esse livro é maravilhoso, ele é super didático, ele é bom para leitura, ele é bem legal, viu? Quem tiver interesse, não sei se vocês já leram ele é muito interessante. Vamos aí para o texto. Revolução dos Bichos. Então, camaradas, qual é a natureza da nossa vida? Enfrentemos a realidade. Nossa vida é miserável,
trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo de alimento necessário para continuar respirando e os que podem trabalhar são forçados a fazê-lo até a última parcela de suas forças. No instante em que nossa utilidade acaba, trucidam-nos com hedionda crueldade. Nenhum animal na Inglaterra sabe o que é felicidade ou lazer após completar um ano de vida. Nenhum animal na Inglaterra é livre. A vida de um animal é feita de miséria e escravidão. Essa é a verdade nua e crua. Então, observe que ele está falando de uma exploração, né, onde pessoas exploram animais. Será isso apenas a ordem natural das coisas? Será esta nossa terra tão pobre que não oferece condições de vida decente aos seus habitantes? Não, camaradas. 1000 vezes não. O solo da Inglaterra é fértil, o clima é bom, ela pode oferecer alimentos em abundância a um número de animais muitíssimo maior do que o existente. Só esta nossa fazenda comportaria 12 de cavalos, umas 20 vacas e centenas de ovelhas, vivendo todos num conforto e com uma dignidade que agora estão além de nossa imaginação. Por que então permanecemos nesta miséria? Porque quase todo o produto de nosso esforço nos é roubado pelos seres humanos. Eis aí, camarada, a resposta de todos os nossos problemas. Resume-se em uma só palavra: homem. Ou seja, ele está falando que o homem, né, é quem explora e coloca os animais nesse processo. O homem é o nosso verdadeiro e único inimigo. Retire-se da cena o homem e a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá para sempre. Então, notem aí a história, né, da Revolução dos Bichos. Estão falando do processo dos animais serem explorados, né, e falando, ó, gente, vamos nos revolucionar. Isso lembra o quê? Primeira questão. Com base no texto acima, podemos dizer que a obra A Revolução dos Bichos é uma fábula a respeito de que assunto? Da exploração dos animais, né, gente? Que são tratados como objeto pelo ser humano. Isso lembra alguma coisa, né? Primeira questão. O livro trata a insurreição dos animais de uma fazenda contra os seus proprietários, que criam centenas de animais visando o quê? O lucro, né, gente? O dinheiro. Segunda questão. Quem é o grande vilão dessa ficção? Por que ela se passa na Inglaterra? Quem é o grande vilão? O homem. Ele é quem explora, ele é quem rouba toda a felicidade dos animais. Por que é na Inglaterra? A Revolução Industrial vai acontecer na Inglaterra, né? Coloquei para vocês. O grande vilão dessa história é o ser humano, que tem propriedade da fazenda, onde os personagens são explorados. Os personagens são os animais, né? A história certamente se passa na Inglaterra, porque além de ser o berço do autor do romance, ou seja, da pessoa que construiu, tem fatos históricos que estão inseridos, como, por exemplo, a Revolução Industrial e os cercamentos, que é a prática de cercar uma terra. Para qual objetivo? Lã, né? Então, existe a exploração de animais, tá? Terceira questão. Explique a fábula com base na ideia de luta de classes desenvolvida por Karl Marx, que é exatamente o que eu pedi para vocês lembrarem aí. A história fala de animais que são explorados pelo ser humano. Tem pessoas também que são exploradas por outros seres humanos que só se preocupam com lucro, que é exatamente o que Karl Marx vai falar, né, gente, na divisão de classes. Então, eu coloquei para vocês. Para Marx, o motor da história é a luta de classes, ou seja, o conflito entre categorias diferentes, antagônicas, que é o oprimido e o opressor. Do lado do opressor, agem os proprietários das fábricas, e aí, no caso, né, tá falando dos fazendeiros, e do outro lado, para Karl Marx, é os trabalhadores, né? E na história da Revolução dos Bichos seriam os animais. Então, essa seria a relação da Revolução dos Bichos com a obra de Karl Marx. Qualquer dúvida, tá? Podem mandar mensagem na plataforma que eu respondo vocês, tá bom, gente? Beijo e até a próxima aula.